Olá, cá estamos nós mais uma vez para fazer a gravação dos nossos vídeos e neste caso vamos retornar à série Curso de Tarosofia. Eu gostaria de começar este, que é a retomada do anterior, que eu vou chamar de A Verdade Vos Libertará. Então, por quê? Porque, pelo que nós temos visto, os judeus cabalistas, muitos são geniais, como Einstein, Oppenheimer, Werner von Braun. Então o que dá de judeu genial não está no gibi. Mas também eles se promovem muito, viu? A mídia deles e eles se autopromovem muito. Então, se um cristão fizer uma coisa, ou um muçulmano e um judeu fizer a mesma coisa, então o judeu será promovido e noticiado e o outro não. Então, deve ter muitos casos científicos, né? Vocês sabem, Santos Dumont inventou o 14 bis e os irmãos Wright também, mas os Estados Unidos logo disse ao mundo todo que foi os irmãos Wright que inventaram. Só que os irmãos Wright tinha que ser lançado por uma catapulta e o 14 bis levantava sozinho do chão. Na verdade, não foi nenhum nem outro. Quem inventou o avião foi o padre Bartolomeu de Gusmão, jesuíta no Brasil, fez os planos, conseguiu construir um objeto mais pesado do que o que ele chamou de barcarola. Ela levantou voo e ele mandou a notícia para o Vaticano mandou ele recolher, desmontar ela, recolher todos os planos, todos os esquemas e mandar para o Vaticano. Essa é a verdade. Procurem Barcarola, Padre Bartolomeu de Gusmão. Esse foi o inventor do avião. Mas a ciência nos dá como sendo Santos Dumont, e porque o Vaticano tinha receio do que de lá de cima poderia fazer quem estivesse a uma altura suficiente, dominando o espaço embaixo, e o homem sempre usa a ciência para o mal. É o que nós estamos vendo agora com o coronavírus, que foi mandado fazer no laboratório, e com as guerras mundiais, a energia atômica. Agora a Rússia já tem a bomba de nitrogênio, que é 8 vezes mais poderosa, 8 vezes sou eu que estou dizendo, do que a de hidrogênio. Então, há uma série de mentiras que eu espero que nós tenhamos a coragem de contestar. Então, no caso específico da Cabala, eu estou tendente a falar, por exemplo, do darwinismo, do freudismo. Hoje ainda existe muito psicólogo, psiquiatra que segue o freudismo. Ainda existem muitos cientistas que acham que a evolução vinda dos símios para o Homo sapiens é uma realidade. Ainda existe muita gente que acredita que o comunismo, mesmo que seja uma vertente gramsciana e não marxista, ainda será o paraíso na Terra. Mas é aquela história, o povo gosta de ser enganado, por isso eu só tenho 56 amigos que clicam nos meus vídeos, mas o que vai aqui é a verdade. E esse vídeo se chamará A Verdade Liberta. Então, Galileu Galilei não é um exemplo da maldade, da perversidade da Inquisição, porque ele não tinha como provar que a Terra girava em torno do Sol. Ele estava se baseando em conceitos que eram meramente especulativos. Na verdade, muito antes dele, o padre Johannes Kepler, diretor do Observatório Astronômico de Viena, contrariando Nicolau Copérnico, fez toda a teoria que Galileu Galilei se aproveitou dela, o vagabundo, o sem vergonha, que passa por herói. Então vocês vejam, Copérnico fez a teoria do heliocentrismo, do geocentrismo. Depois morreu o diretor do Observatório Astronômico de Viena, que era um nobre, bebendo muita cerveja com os colegas sem mijar, e aí a bexiga estourou e ele morreu estupidamente. O auxiliar dele era o padre Johannes Kepler, padre católico. Depois não digam que a Igreja Católica é contra a ciência. E ele
teve condições, sem o atrapalhador, o boicotador, que era o nobre, que sabia que isso iria contrariar muita coisa da igreja e da nobreza. Ele deu continuidade às suas especulações e chegou à conclusão de que a verdade é o heliocentrismo, muito antes de Galileu, mas também especulação. Então, vocês vejam como a mentira, né, entrou na ciência. E eu fiquei um pouquinho triste com o professor Marcos Eberlin, quando ele, sendo entrevistado por Augusto Nicodemos, disse: voltamos à bela e velha ciência, como nós a inventamos na Idade Média. Ora, quem inventou as universidades foi a Igreja Católica. Ele é evangélico, é a Universidade Presbiteriana Mackenzie. Nós, uma ova. Nós, digo eu, católicos. Então ele diz: como nós inventamos a boa e velha ciência. Os protestantes, na época, eram completamente contrários à Igreja Católica, e Calvino e João Hus, quem foi o descobridor do sistema sanguíneo, Miguel Servet, ele foi morto, porque ele pegou um cadáver, dissecou para poder ver como é que era o sistema sanguíneo, como é que o sangue corria nas veias. E Calvino, o que é que fez? Condenou à morte por blasfêmia, sei lá o quê, porque ele estava retalhando o corpo de um homem que é a imagem e semelhança de Deus. Não era mais, era um cadáver. Então, Calvino condenou o professor Miguel Servet, médico que estava estudando a circulação sanguínea. Isso é o protestantismo. E, infelizmente, a pessoa que eu admiro tanto, que é o Dr. Marcos Eberlin, professor e doutor, numa conferência com Augusto Nicodemos, disse: nós estamos voltando à velha e boa ciência que nós criamos. Nós, uma ova. Quem fez a escola palatina foi Carlos Magno, católico, imperador do Sacro Império Romano Germânico. Foi ali que nasceram as universidades, quando ele trouxe os godos, ostrogodos, alanos, suevos e todos os bárbaros para a sua escola gratuita, que era para poder serem alfabetizados, porque no Oriente o imperador Teodósio já tinha feito isso. Então, o Império Romano Católico do Ocidente já estava adiantadíssimo, graças aos imperadores Constantino, esqueci o segundo, e o terceiro, Teodósio. Então, e aí no Ocidente, Carlos Magno fez isso, mais ou menos do ano 600 a 800. Fomos nós, católicos, que trouxemos a ciência. Os mosteiros esconderam os livros porque os bárbaros tocariam fogo. Só depois que eles foram alfabetizados é que eles valorizaram o livro. Então, Humberto Eco e o Nome da Rosa é uma M. É uma porcaria, não vale nada e não serve para nada. É um ateu anticlerical e que se baseia na liberdade de expressão do artista para construir uma mentira, uma grosseira mentira. Então tudo começa, podem voltar, verifiquem, não acreditem, voltem lá ao Império Carolíngio, Sacro Império Romano Germânico, ano 800, voltem a Teodósio, vocês vão ver a cultura voltou. Não foi com o Renascimento, né? Pelo contrário, o Renascimento enterrou a verdade científica, criando o antropocentrismo e tirando Deus do centro do universo. E aí virou essa bagunça que nós temos hoje, a res pública e a falsa democracia. Todo poder emana do povo, mas o povo nunca recebe a sua parte, só os representantes dele. Ou seja, é uma miséria que nós ganhamos a nossa parte, enquanto a elite que pensa e se une desde Esdras vão fazendo a festa. Bom, voltemos então ao nosso curso de Tarosofia. A verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Este é o nosso propósito em todos os nossos vídeos, mas especialmente hoje. Então, a primeira coisa que nós vamos dizer a vocês é: a primeira grande mentira sobre Cabala, que fez com que a Igreja Católica se tornasse inimiga da Cabala e dos cabalistas, está
nesse livro extremamente divulgado, Sefer Yetzirah, esse escrito por Aryeh Kaplan, que tudo que tem aqui, olha, tem coisa abessa, tudo besteira. Só tem uma coisa aqui que não serve, que é isso aqui. Mas é muito pouco, são as esferas, as sefiras. Olhando para isso aqui, ninguém sabe de nada. E era assim que os rabinos judeus faziam. Mostravam essa tabela, enquanto o judaísmo ainda considerava o cristianismo uma seita do judaísmo, ainda levavam para os cristãos. Depois não levaram mais. Então, olhando isso, ninguém sabe o que é. Bom, e aí quando eles fazem a suposta árvore, tanto a de Gra quanto a de Ari, as árvores deles estão totalmente erradas. Tanto esta está errada, não tem Da'at aqui. Da'at é fundamental, porque Da'at é o tronco encefálico, o sistema autônomo, tronco encefálico, sistema límbico e o cerebelo. Então, nenhuma das duas árvores tem o sistema límbico. Aqui, ó, nenhuma das duas tem, que é Da'at. Não tem. Então nós, contra essa mentira, nos insurgimos e conseguimos um grande aliado, que é o meu protetor, e nós vamos então tentar combater essa mentirada toda e mostrar a vocês a verdade. Ler isso é perda de tempo. Agora diz, quem não lê isso não sabe cabala. Tem ainda pior. Ainda tem pior. Esse é só isto aqui, Sefer Yetzirah. Mas tem um mais antigo, menos popular do que esse é muito popular. Tem o menos popular do que esse, que eu tenho também, né? Que vai do volume 1 ao volume 22. Olha, 22 volumes desse aqui. Perda de tempo. Perda de tempo, eles estão enrolando, levando a gente para um terreno da metafísica que vai chegar a meandros e emaranhados, que no final das contas negará o cristianismo e vai destruir a civilização cristã, principalmente católica, porque os protestantes estão baseados totalmente, né, no judaísmo, né? Por isso a Bíblia deles é judaica, o cano é judeu, os livros canônicos que estão lá são os mesmos livros que estão na Tanakh hebraica depois das reformas de Esdras e vai por aí adiante. Então imagina você, eu vou ler 22 livros desse tamanho, perda de tempo, porque tudo aqui é mentira. Tudo isso aqui é especulação, é abstração, é como Hegel. O ser é o não ser. Eu vou chegar à conclusão que tudo é nada. Eu sou o tudo e o nada, diz Raul Seixas no Gita. Mas ele é artista, está cantando uma música, tem liberdade de dizer isso. O ser é o ser é. O não ser não é. Esse é o postulado básico da filosofia, em metafísica ou em ciência. A ciência não vai querer saber o que não é. A ciência vai querer saber o que é. Então vamos abandonar essa ideia de que o judaísmo apenas herdou a tradição ocidental dos caldeus, que por sua vez herdaram dos sumérios, que provavelmente devem ter herdado da Lemúria. Então vamos agora ao nosso trabalho, que a verdade sobre a Cabala, que infelizmente a Igreja Católica e a Igreja Cristã, de modo geral, rejeitou. A verdade sobre a Cabala está aqui, numa figura extremamente simples, que eu, assim, com certo orgulho, eu digo que é da minha autoria, fui eu que construí essa figura. Então, graças a Deus, os meus amigos invisíveis estão do meu lado e me dão a verdade, e a verdade liberta. E aqui está a figura. Esta é a verdade sobre a Cabala. Estão vendo? Como é que ficará melhor, fechada ou aberta a porta? Esta é a verdade sobre a Cabala. É o microprósopo e o macroprósopo, como diz Eliphas Levi. Nós estamos vendo o microprósopo, também chamado de
cosmos, o homem. E foi isso que Levi fez quando no livro dele ele apresenta dois criadores. Um criador que é macro, que é El, e um criador que é o Deus de barba branca, e um criador que é Javé, que fez o homem à sua imagem e semelhança, o microprósopo. Nós estamos nesse mundo e nessa criação. E o todo, claro, está dentro do macroprósopo, por isso que é macro, né? Então, esta é a verdade da Cabala, descoberta por um cristão fervoroso, Elifa Levi Zahed, que assumiu o pseudônimo de Afonso Louis Constant. Graças a Deus eu não preciso assumir pseudônimo nenhum, e então aqui está a verdade. Simples. Há dois criadores, há dois universos. O nosso universo de 80 bilhões de anos-luz de diâmetro tem massa de 100% e não de 4%. Ele tem 4% de matéria tectônica, mas tem 100% de massa. Os outros 76% de massa são de que matéria? A ciência não sabe. Provavelmente nunca saberá, porque é Javé, é o Criador, é o Adam Kadmon. Então, essa é a verdade e choca. E vocês vai ser difícil aceitar, mas se não aceitar, vocês vão continuar sendo enganados. Sendo enganado como foi o Wang, nas árvores que ele coloca aqui. Apesar de tudo, ele mostra uma árvore aqui, tá vendo, com Keter, Binah, Kokmah, mas o que é que ele vai fazer? Vai começar de Keter para Kokmah, e com isso ele vai fazer aquilo que os judeus estão ali mostrando a ele no assim chamado relâmpago, que é a criação. Ora, ninguém estava aqui quando Deus criou. Ninguém sabe como ele criou. O que o autor do Gênesis 1 escreveu na Babilônia, sabiam? Que foi entre o ano 500 e 400 a.C., que foi escrito o Gênesis 1. E o Gênesis 2 ninguém sabe quando foi escrito, porque é bem mais antigo. E foi colocado, reescrito no ano 960 a.C. Então o Gênesis 2 já era da tradição dos povos cananeus, hititas, cassitas, os povos que habitavam as margens do Mediterrâneo, e foram eles que nos deram a tradição do Gênesis 2. Então, aí o Wang vai seguir o relâmpago da criação e dizer como é feita a criação. Ora, nem a Bíblia está de acordo. Leia Gênesis 1 e leia Gênesis 2, você vai ver que as duas criações não estão de acordo. Na mentalidade de El, que é o criador de Gênesis 1, o homem criado por ele deve ser feito para reinar. Façamos o homem à nossa imagem, segundo a semelhança, que ele reine sobre as aves do céu, e sobre os quadrúpedes da terra e sobre os monstros marinhos, que ele tenha domínio sobre tudo. Tudo isso eu vos dou nas vossas mãos. E ele os abençoou e disse: crescei e frutificai e dominai a terra. Essa é a mentalidade de Gênesis 1. Vamos para a mentalidade de Gênesis 2. Já cansei de repetir isso. Javé é o novo Deus, e esse novo Deus, que nasce com os moabitas, não nasce com os judeus, nasce com os moabitas. Jetro, sacerdote de Madian, e Balaão, madianita, conhecem Javé antes de Moisés, muito antes. Não foi Moisés quem trouxe Javé à luz, foi Jetro e Balaão. Está no livro dos Números, Balaão, e Jetro está no livro do Êxodo. Então veja, quanta coisa atrapalhada aí que a gente está tentando decifrar e mostrar para vocês. Então a mentalidade de Javé, Deus do Gênesis 2, é o seguinte: Javé decidiu fazer o homem do barro da terra. Ora, lá é pela palavra. Pela palavra Deus criou tudo, os céus e a terra. Javé precisa do barro, ele é um demiurgo. Ele faz com material pré-existente. O barro aí é de fato terra, porque o nosso corpo vira terra. Mas o homem não é o corpo que está aqui, é o hálito, é a alma, é o espírito. Então Javé cria o corpo humano do barro, mas quem cria o homem espiritual é El. E a ideia de Javé é que esse homem espiritual e carnal, Javé não havia feito chover, porque não havia homem ainda que lavrasse o solo.
Que concepção miserável! Nós fomos feitos para lavrar o solo, para sermos lavradores, sermos matutos, viver numa fazenda, cultivando o solo, plantando macaxeira, abóbora e melancia. Enquanto que a concepção de El é reinai sobre todo o universo. Tudo isso eu ponho em tuas mãos. E Deus fez o homem. À sua imagem ele o criou, macho e fêmea os criou, em igualdade, dignidade e direitos, enquanto que Eva é criada por Javé para ser serva, empregada, doméstica, auxiliar, quer dizer, faxineira do homem. Então são dois deuses. Primeira coisa que vocês têm que aceitar é isso. Segundo, que o judaísmo passou essa história de ser um Deus só para a gente, mas a Bíblia nunca aceitou que fosse um Deus só. Eu tenho trabalhos e mais trabalhos provando que os judeus sempre foram politeístas ou enoteístas. Politeístas quer dizer o quê? Que adoram muitos deuses, mas um é maior. Era El. Na Assembleia dos Deuses, El é terrível. Olha aí, na Assembleia dos Deuses, El é terrível. Calam-se os deuses, El levanta-se para julgar. Substituíram por Javé no lugar de El. Esdras fez isso. E aí uma tentativa de ser monoteísta que Salomão escrachou e jogou toda essa ideia para fora, para o alto, e se tornou politeísta de vez. Mas Eduardo Scler, que é rabino e eu respeito muito, diz, nos 400 anos que sucederam Esdras, quem não adorasse um Deus único seria condenado à morte. Então o que era uma opção livre, antes de Esdras, você podia escolher o Deus que quisesse, então passa a ser um Deus obrigatório com a pena de morte se você não aceitar. Não que eu seja politeísta, não. Mas acontece que transformar os deuses em anjos não soluciona nada. A gente continua tendo a devoção a São Miguel Arcanjo, continua colocando São Jorge como sendo a imagem de Javé. Quando você vê Gênesis 3 e você vê Javé, a imagem que a Bíblia descreve de Javé, lutando contra dragões, cortando o crânio de Rahab com a sua espada, enfiando a lança no coração do Leviatã, em cima do querubim com asas, é o cavalo, é São Jorge no seu cavalo. Então, vamos jogar essa porção de mentiras fora. Chega, já é tempo. A verdade nos liberta. E é isso que nós queremos, a verdade. E a ciência não pode ser contrária à fé, porque ambas as inteligências, a científica e a inteligência que crê, foram criadas por Deus. Deus não pode criar duas coisas opostas, que se opõem, que se contradizem, porque Ele é uno. A principal qualidade de Deus é a unidade, uma só essência. 3 substâncias, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas uma só essência, a unidade de Deus. Então, foi nessa mistura de uma essência e 3 substâncias que os pagãos se perderam, achando que havia vários deuses. E porque tanto El quanto Javé criaram a sua corte, e essa corte era chamada deuses, por alguns, e anjos, depois de alguns profetas. Mas não muda nada. O fato é que há poderes sobrenaturais que são dos ventos, ele faz seus mensageiros. Ao seu anjo ordenou que vá adiante de ti para te proteger em todos os teus caminhos. Estou citando Moisés no Deuteronômio. Para que teus pés não tropecem e se firam nem mesmo numa pedrinha. Obedeça a sua voz e ele te protegerá. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Ora, se é o anjo, ótimo, eu converso com o meu anjo da guarda. Mas se fosse um Deus, Mercúrio, eu também conversaria. O fato é, há poderes preternaturais e sobrenaturais. Esses poderes, dar o nome a eles, seria outra coisa. Mas nós vamos seguir Jesus Cristo. E Jesus Cristo firmou o monoteísmo, mas formou o monoteísmo de uma forma que parece o enoteísmo. O Pai tem precedência. Não há como fugir disso. Tudo é para a glória do Pai. Não é? Tudo é do Pai, diz o hino católico.
né? Tudo é do Pai. Então, o Filho e o Espírito Santo ficam sempre em segundo lugar. Os dois agem para a glorificação do Pai. Isso é enoteísmo, não é monoteísmo, né? Jesus diz claramente no Evangelho: o Pai é maior do que eu. Eu não faço a minha vontade, mas vim fazer a vontade do meu Pai. E o Espírito Santo, quando faz a anunciação tanto a Zacarias quanto a Maria, deixa claro que o Espírito do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. O Espírito do Altíssimo, El Elyon, é o Pai, te cobrirá com a sua sombra. Por isso o que conceberes será chamado Filho de Deus. Enoteísmo. Rigorosamente não é monoteísmo. Quem deu isso foi Cristo. Batizai em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, inclusive nessa hierarquia. O Espírito Santo pousou sobre mim. Ele me ungiu para evangelizar os pobres, curar os cegos, abrir os ouvidos dos surdos, soltar a língua dos mudos, anunciar a todos, a ressuscitar os mortos, anunciar a todos o evangelho da salvação. Então, meus amigos, a árvore da vida é apenas isto, só isto, nada além disto. Nós iremos além disto, mas será meditação, né? A Merkavá é meditação. E na meditação nós estaremos numa mística, que é ciência, é esoterismo. Quando a gente entrar na parte mística, cada um chegará à sua conclusão, e não teremos que concordar. E se vocês discordarem de mim, eu aceitarei facilmente. Então, é isto que eu quero e gostaria muito que vocês entendessem. Colocado dentro da nossa árvore, aqui numa versão maior, fica assim: Keter, a coroa, que é o quê? Keter vai ter o nosso cérebro, hemisfério cerebral direito, hemisfério cerebral esquerdo, não importa como vocês estão vendo, será sempre o direito e o esquerdo. O cérebro é dividido em dois hemisférios e aqui nós temos o sistema autônomo, né? O sistema límbico, o tronco encefálico e o cerebelo. Aqui, olha, essa esfera que o bobo do Wang não colocou, que o Sefer Yetzirah coloca na exposição das esferas, mas não coloca em nenhuma árvore que ele colocou aqui dentro. Então, ó, cadê? Onde é que está aqui? O lugar dele seria aqui, nesse pequeno triângulo para baixo, ó. 1, 2, 3. São essas 3 linhas que compõem o triângulo de água para baixo. Aqui estaria Da'at. Nem Gra, nem Ari, nem coisa nenhuma. Aqui está a outra. Seria o mesmo triângulo aqui, ó. Tá vendo, ó? 1, 2, 3. Então, fecha-se aqui, embora não tenha a linha que fecha, ele estaria aqui. Mas o próprio Kaplan não concorda. Então ele começa o livro dele mostrando esta árvore, sem ligação nenhuma, as esferas puras, os poderes preternaturais e naturais que o homem tem. E aqui está Da'at, para vocês verem. Ele próprio não concorda com aquilo ali. Aí vai discorrer sobre um assunto sobre o qual ele não concorda. Ou vai misturar o assunto dele com o do Gra e do Ari, que tem bola cheia. E aí, se vocês quiserem se aprofundar, ele vai mandar vocês lerem isto aqui que vocês entenderão. De 1 a 22 volumes desses, você imagina, eu vou precisar, a vida toda, minha barba, se eu não cortar mais, vai crescer e chegar até os meus testículos. Tudo perda de tempo, tudo bobagem. Por quê? Porque a árvore é o homem, é o Adam Kadmon. E, começando tudo, vocês se lembram da figura que nós mostramos ali, Keter é apenas a pineal, a glândula pineal. O sistema límbico, o cerebelo e o tronco encefálico estão aqui. Aqui o hemisfério cerebral
direito ou esquerdo, depende. Eu estou vendo aqui como direito, vocês estão vendo como esquerdo. Hemisfério cerebral, esquerdo ou direito. Então, os dois hemisférios cerebrais, ou seja, os corticais estão aqui, e o tronco encefálico, e o cerebelo, e o... oh, meu Deus do céu. O sistema límbico estão aqui. Então, isto é verdadeiro. E vocês vão ver que vocês vão controlar o corpo de vocês através dessas ligações. A pineal, que está aqui, vai receber o pensamento pensante, que é o logos, o verbo, chamado pelos russos a fonte cósmica da informação. Lá está tudo que existe e tudo que é possível de existir. E vai passar essa informação para o hemisfério cerebral, o outro hemisfério cerebral e o sistema autônomo. Então, nós teremos aqui a nossa cabeça. Aqui são as têmporas, aqui é a nuca, isso aqui é apenas a pineal. A glândula pineal, que é um receptor e transmissor. Nós conversamos com Deus e Ele responde. Você só não ouve se não tiver ouvidos. Como diz Jesus Cristo, quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Quem não tiver, não ouça. Né? Quem sabe, sabe. Quem não sabe, aplaude. É isso aí. Querem ver num, vamos dizer assim, domínio científico dentro de uma... Eu cheguei a fazer esse aqui. Mas foi um simples ensaio. Ó, esfera 1, que é a pineal, né? Esfera 2, que é o hemisfério cerebral esquerdo, esfera 3, que é o hemisfério cerebral direito. Um é exato, lógico, o outro é criativo e intuitivo. Um é a razão, outro é a fé. Mas aqui, continuando da pineal para baixo, vem uma outra linha que vai levar para Da'at, que é exatamente a Sefira que Ariel Kaplan coloca ali, mas não coloca em nenhum momento no trabalho dele. Mas, se não colocar ela, o que é que nós vamos fazer? Nós temos. O sistema autônomo está aí, nós temos. Eu coloco ele como, seguindo os modelos que eu tenho, eu coloco ele como sendo na garganta, mas ele não é na garganta. Mas o Kaplan sabe que ele existe. Sabe que ele existe e é a primeira figura do livro dele. A primeira figura do livro dele é esta. Por que é que ele não discorre sobre isso? Por que é que ele vai se basear no judaísmo talmúdico? Vai desprezar isso? E aí, como resultante dele desprezar isso, o que é que nós vamos ter dentro daquela literatura rabínica toda? Nós vamos ter o nosso cérebro, somente o córtex cerebral, e não vamos ter o sistema autônomo, o sistema límbico aqui, e o tronco encefálico e o cerebelo. Podemos até ter a glândula pineal. Corpo pineal. Aqui está muito pequenininho, está em verde. Está uma ervilhazinha verde aqui. Mas é ela o receptor de tudo isso. Então, em uma figura maior, nós poderemos mostrar a você o cérebro cortado, num corte transversal visto de baixo. Então, de baixo, cortaram a garganta. Então, o cérebro está sendo visto de baixo. Aqui não nos interessa, porque o que nós queremos é visto de cima. Mas aqui nós já vemos, e aqui também, nós vemos os componentes que estão em Da'at, né? Aqui, ó, tá vendo? Os componentes que estão em Da'at. E nós vemos o sistema motor, que é essa lista. O sistema sensor e motor. Essa lista, audição, visão, tato, olfato, paladar e as células que dão ordem para que nosso corpo se mova, se mexa, através desse sistema todo aqui. Só que esse sistema,
ele obedece ora ao sistema, ao sistema nervoso voluntário, ora ele obedece ao sistema nervoso autônomo. O que é que faz isto? Por que é que ora ele obedece ao voluntário e ora ele obedece ao autônomo? Porque a nossa medula, que está dentro da coluna vertebral, ela tem dois tipos de células, as células nervosas. Algumas células nervosas se ligam diretamente do cérebro cortical ao sistema nervoso e aos músculos que saem do esqueleto. Vou mostrar a vocês uma dessas células, uma só. Aqui só tem uma. É a primeira de todas, mas eu tenho ampliada. Tá vendo? Ó, essa daqui. O que é que falta nela? O que falta nela é isso aqui, é um gato. Ó. A célula saiu do mesmo lugar, mas aqui ela se uniu a alguma coisa que é um cordão que vem por ela toda. Ou seja, essas células unidas a esse cordão, que é o sistema simpático, elas escapam do sistema voluntário. Elas obedecem ao tronco encefálico, sistema límbico e ao cerebelo. Então, um detalhe mínimo, né? Então, quando a célula não é ligada, aqui nós temos mais duas que não são ligadas. Quando a célula sai diretamente da medula e não tem esse gato, não é ligada ao sistema, ao gânglio, né? O sistema ganglionar, quando ela é ligada a um gânglio, ela escapa da função do nosso cérebro cortical. E aí, eu não sou responsável pela minha digestão, nem pelo batimento do meu coração, né? Então, esse sistema aqui, ele é total. Está mostrando o total. Aqui, as células motoras e sensoras e as células involuntárias. Na digestão, tudo vai ser processado involuntariamente. Na respiração, eu tomo conta dela quando eu não quero, deixo ela pelo automático. No batimento do coração, fica o automático, e assim sucessivamente. Mas quando eu quero mover minhas mãos e meus pés, eu uso o sistema voluntário. É uma maravilha, é uma máquina maravilhosa. Agora deixa eu mostrar a vocês em zoom. Vamos dar um zoom e vamos mostrar a vocês em detalhe esse gato. Eu gosto de chamar de gato. Então aqui, eu queria ter outra mesa aqui do lado. Aqui nós temos uma célula que sai diretamente, duas células, uma de um lado e outra de outro, e saem diretamente da medula, que está representada por essa faixa marrom. Está vendo essa faixa marrom? Então, elas duas saem da medula diretamente e não tem gato. Elas saem direto para se ligar ao sistema motor, ao sistema sensor, diretamente. A musculatura que sai do esqueleto. Agora, vejam bem a diferença de uma célula do sistema autônomo. Olha ela aqui, ó. Olha o gato aqui, ó. O verde aqui, tá vendo? Ela é em tudo igual a outra. Ela sai de dentro da medula e do mesmo jeito que a outra ela vai se ligar. Mas aqui nós temos o sistema ganglionar, que ela se liga ao sistema ganglionar. Isso vai até embaixo. Ó. É essa linha verde. Enquanto essa linha marrom é a medula, a linha verde é o tronco simpático. Então, quando ela estabelece a ligação com a linha verde, o tronco simpático, a célula passa a obedecer ao sistema autônomo. E o sistema voluntário perde poder sobre ela, não consegue controlá-la. Então são dois tipos diferentes de cérebro. Um cérebro voluntário e um cérebro autônomo. Por isso nós tivemos de colocar para vocês, aqui eu vou mostrar eles, os dois para você, olha. Aqui comparem.
a célula voluntária, não tem gato, e a célula autônoma que tem gato. Ele é grande e grosso. Aqui, ó. Tá vendo? É fácil de ver. O sistema medular é essa linha marrom que aparece nas duas metades do livro, a linha marrom do meio, e o sistema simpático é esse cordão de contas verde que aparece só nessa metade aqui. Então, é essas contas verdes que tem os gânglios que fazem o gato com a célula autônoma. Então, fácil de ver, não é? Logo, é impossível eu não fazer essa separação. Então, estão ensinando vocês cabala? Não. Uma aluna minha de São Paulo, desgraçadamente, disse que queria muito aprender cabala. Quando eu expus o meu sistema, ela disse que queria saber das tradições hebraicas. Então ela quer ser judia, ela não é cristã. Ela disse que a grande confusão dela, o grande conflito, é que ela era cristã e para saber praticar as festas hebraicas, ela tinha que ser judia. Bom, não tem nada disso. Pelo que vocês estão vendo até agora, não tem nada disso. Então está aqui Biná, de um lado, está aqui Kokmá, do outro lado, e está aqui no meio da At. Meu Deus, é muito simples e fácil. Biná, um hemisfério cerebral, de um lado. Kokmá, outro hemisfério cerebral do outro lado. E da At, né? O cerebelo, vai até aqui. O sistema límbico, que está aqui, esses cornos de Moisés, são essas coisas curvas aqui com essa bolinha, e o tronco encefálico, que aqui não aparece quase nada, mas aqui ele aparece todo, da At. Então podem acrescentar agora da At e vocês estarão com a cabeça completa. Agora vocês estarão com a cabeça completa. Eu aqui ia fazer essa ligação, mas o papel não deu. Então seria aqui, ó, a cabeça completa. Então, a pineal recebe o pensamento pensante e transforma em pensamento pensado, traduz, manda ele para um hemisfério cerebral criativo e um hemisfério cerebral lógico, e manda também para o sistema autônomo. Então são 3 cérebros e a informação vai para todos os 3, cada um faz a sua parte. E aí ainda existe uma linha que interliga os 2 hemisférios, eles 2 conversam. Então o hemisfério cerebral direito conversa com o hemisfério cerebral esquerdo. Eles têm ligações, por isso é necessário aquela figura, né? Então os 2 hemisférios, eles não são desligados, eles conversam, eles têm ligações. Aqui, tá vendo? Ó? O pedaço feito para motor, para os órgãos da audição, visão, é muito pouco, o resto do cérebro é todo feito para pensar. Então eles conversam entre si, quer dizer, a parte exata, matemática, lógica, conversa com a parte criativa, intuitiva, que tem fé. Eles, os 2 hemisférios, conversam. Por isso que no meu esqueminha está aqui a ligação entre os 2, porque eles conversam. Nós vamos ter que ir parando por aqui. Já fizemos, acho que bastante do que nós queríamos ter feito. Então, não temos como, né, continuar. Quero que as aulas... Mas vocês já perceberam, né, que a nossa árvore é real. E a árvore herdada do judaísmo, ela é fictícia, ela é uma ficção. Ela vai mandar a gente para as especulações. No princípio era um ponto de luz, vai chegar ao Big Bang. Eu não quero chegar ao ponto de luz, eu quero chegar ao domínio do meu corpo. Eu quero dominar o meu corpo, eu quero controlar o meu corpo. Eu curei um câncer no estômago, no esôfago, né? Curei labirintite, curei hemorroida. Então, como
unindo as energias telúricas com as energias cósmicas através da comunicação, que isso não vem direto para cá sem passar por esses corpos. Então, há outros corpos, mas isso não vai entrar no nosso sistema. Então, é isto que eu quero, é prático, não tem nada de religioso. Então, o judeu esconde como se fosse um sistema místico. Pode ser, quando a gente for para o macrocosmos, pode ser que apareça a parte mística. Mas enquanto a gente estiver no microcosmos, é apenas o homem. É o homem com as suas funções, glândulas, nervos, sistemas e aparelhos. E controlar isto é o desejo de todos nós. Porque se o corpo produz, na multiplicação celular, que obedece a uma lei chamada pelo Dr. Jacques Monod de invariância reprodutiva, então uma célula sadia não pode dar uma célula cancerosa. Alguma coisa errada aí. Eu tenho de corrigir. E eu tenho meios de corrigir pela cabala, pela árvore da vida. Isto é o que nós queremos. Não é enveredar pelo ponto luminoso que brilhou primeiro lá, que já foi o Steve Hawking, já partiu dali, né? Eu quero controlar o meu sistema glandular, não ser gordo nem magrinho aqui, ó. Aqui está no homem e na mulher, as glândulas. Eu quero controlar. Tenho amigos que engordaram, porque a tiroide e a paratiroide dispararam, ou hipo ou hiper, né? Tem amigos meus que sofrem dos rins, né? Tem amigos meus que a imunidade é baixíssima, porque o timo não funciona, né? Então, o que eu quero é o domínio do meu corpo. Homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerá os deuses e o universo. Isso não tem nada a ver com religião. O judeu colocou isso como sendo uma parte, a extensão da Bíblia, o judeu talmudista, porque o judeu ortodoxo geralmente não aceita, com 22 livros desse tamanho. Você vai ficar louco lendo esses livros, vai chegar velhinho, velhinho, velhinho. Eu não conseguiria mais, já estou com 73. E quando leio Arié Kaplan, que é um volume bem menor, mais digesto e mais fácil de ler, a primeira coisa que eu vejo é que o primeiro desenho que ele faz, que é da autoria dele, é exatamente aquilo que nós adotamos. Ou seja, Da'at está aqui. Da'at está aqui, a chamada Sefira oculta. Ela não é oculta, ela é involuntária, ela não obedece à minha vontade, mas não é oculta. Como é oculta se eu acabei de mostrar para vocês através de figuras, de várias figuras, né? Então, aqui... oculta. Está aqui o tronco encefálico chamado cérebro reptiliano. Está aqui o cerebelo. Está aqui a caverna do Batman, um sistema límbico. Oculta? Por que ela é a Sefira oculta? Ela não é oculta coisa nenhuma. Isso aqui é um cérebro cortado ao meio, um hemisfério cerebral de um lado, outro hemisfério cerebral do outro. Só que lá no livro eles separaram de tal maneira que o sistema autônomo ficou destacado para facilitar que eu mostrasse para vocês isso e vocês compreendessem com clareza. Então eles separaram. Mas não é oculta coisa nenhuma, tá aqui, ó, bem claro e bem visível. E o médico pode cortar isso com um bisturi. Os dois hemisférios cerebrais são visíveis e o sistema autônomo é visível, é Da'at. Portanto, podem colocar, vou mostrar a vocês agora, de novo, a minha pobre árvore. Eu estou dizendo pobre, porque um aluno adiantado que pegou o curso para valer, terminou fazendo que nem o Jano fez aquela arvorezinha que eu já mostrei para vocês, de bolinhas, não sei qual é a matéria-prima, né? E mostra a árvore branca. Essa é a minha pobre árvore, mas
tenho o suficiente, porque aqui eu tenho um hemisfério, aqui eu tenho a glândula pineal, Keter, que é a coroa, o coronário, aqui eu tenho o hemisfério cerebral direito, o esquerdo, e aqui eu tenho o Da'at. E aqui eu tenho intercomunicação entre os hemisférios cerebrais. E aqui, alongando, eu tenho a comunicação com os intestinos, Tiferet. São os intestinos. Bom, tudo isso está dentro de algo maior. E nós podemos ir até esse algo maior se vocês quiserem. Veja que agora a árvore está aqui, não está completado. O Sérgio Guedes não completou, é ele o autor dessa maravilha, mas ele ainda fez melhor. Aqui ele apenas ensaiou. Colocou o Aleph e o Bet, o Aleph aqui e o Bet lá, mas ele não colocou algumas conexões. Então até o intestino ele fez. Tá Da'at, Keter, o Da'at, o sistema cerebral autônomo, o intestino, que é um quarto cérebro. Temos aqui os dois hemisférios cerebrais. Maravilhosa a obra dele. E ao redor dele temos, vamos dizer assim, a mente de Javé, porque a árvore é o corpo de Javé, né? E essa parte brilhante que ele fez em brilhante é a mente de Javé. E ao redor disso nós temos o Ain Sof Aur, que é El. Quer seja El Elyon, quer seja El Shaddai. Ele já nos deu uma completa. Então, vou imprimir, porque aqui está em grande, está vendo? Tamanho grande, não é a folha de papel comum. Devemos a ele, agradeço e torno público a minha admiração por um aluno que nos brindou com isso aqui. Muito obrigado. Então, vamos sair da mentira e vamos enfrentar a verdade. A verdade liberta. O nosso canal tem esse compromisso, somente com a verdade. Então, deem seu like, a mãozinha é importante. Cliquem na mãozinha, por favor. Se quiserem comentar, comentem. Recomeçamos o curso de Tarosofia. Pegamos um apanhado assim meio geral. Vamos entrar agora nos detalhes ainda daquela parte. Os 4 cérebros, porque o intestino é um quarto cérebro, né? É um bioma. E inscrevam-se no canal. Eu sei que eu tenho 56 amigos que clicam, 26 são mais frequentes, 36 de vez em quando, 56 o número regular. Mas já cheguei a ter 126 e tal. Então, é um grupo de amigos. Mas eu estou sentindo um prazer muito grande de passar para vocês esse conhecimento, porque vai ficar no YouTube. Quem sabe se mais tarde alguém descobre, né, o pobre professor Marlanf aqui de Duque de Caxias, com esse conhecimento, desmentindo a farsa e mostrando a vocês a verdade. Conhece-te a ti mesmo, conhecerás o universo e os deuses ou os anjos, como vocês quiserem. Até a próxima, se Deus quiser.